Olá, amigos, amiguinhas, dando continuidade ao nosso estudo do Livro dos Médiuns, vamos pedir a permissão e a proteção da corrente da fraternidade que dirige os trabalhos da nossa casa, com os bons espíritos aqui presentes, nos ajudando e nos intuindo para que a gente possa aproveitar essa lição de hoje. Nós estamos hoje no capítulo 25. O capítulo 25 é o capítulo das evocações. Então, nós vamos falar de considerações gerais de espíritos que podem ser evocados, como falar com os espíritos, utilidade das evocações de espíritos vulgares, perguntas sobre evocações, evocações dos animais, evocações de pessoas vivas e telegrafia humana. Para começar hoje, nós estamos na página 193, nós vamos falar sobre considerações gerais. Então, considerações gerais, o item 269. 269. Os espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou atender ao nosso apelo, isto é, ser evocados? Algumas pessoas acham que não devemos evocar nenhum espírito, sendo preferível esperar que aquele que quiser comunique-se. Entender que, chamando determinado espírito, não temos a certeza de que é ele que se apresenta, enquanto o que vem espontaneamente, por sua própria iniciativa, prova melhor a sua identidade, pois revela assim o desejo de conversar conosco. Então, aí algumas pessoas, como está dizendo aqui, acham que não se deve evocar, e sim esperar que qualquer um se apresente. Lógico que isso pode acontecer, mas nós devemos ter ciência de que, se você esperar que qualquer um se apresente, será um espírito qualquer que vai se apresentar, aquele que estiver mais próximo, aquele que estiver a fim de falar, um zombeteiro qualquer. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Então, aqui as considerações de Kardec. Kardec diz o seguinte: ao nosso ver, isso é um erro. Primeiramente, porque estamos sempre rodeados de espíritos, na maioria das vezes, inferiores, que anseiam por se comunicar. Em segundo lugar, e ainda por essa mesma razão, não chamar nenhum em particular é abrir a porta a todos os que querem entrar. Não dar a palavra a ninguém numa assembleia é deixá-la livre a todos. E bem sabemos o que disso resulta. O apelo direto a determinado espírito estabelece um laço entre ele e nós. E chamamos por nossa vontade e assim opomos uma espécie de barreira ao intruso. Sem o apelo direto, um espírito muitas vezes não teria nenhum motivo para vir até nós, se não for um dos nossos espíritos familiares. Então, Kardec diz que isso é um erro. A gente deixar em aberto a comunicação, vai aparecer qualquer um. Nós temos que evocar, se for o caso, de uma consulta. Não no caso de mesa mediúnica, que você está aberto aos espíritos que necessitam de ajuda. Mas no caso de uma evocação, você tem que evocar aquele que você quer. Aquele determinado espírito, entrar em contato com ele, abrindo assim um diálogo. Continuando o nosso texto aqui. Essas duas maneiras de agir têm as suas vantagens e só haveria inconveniente na exclusão de uma delas. As comunicações espontâneas não têm nenhum inconveniente quando controlamos os espíritos e temos a certeza de não deixar que os maus venham a dominar. Então, é quase sempre conveniente aguardar a boa vontade dos que desejam manifestar-se, pois o pensamento deles não sofre, dessa maneira, nenhum constrangimento, e podemos obter comunicações admiráveis. Enquanto o espírito evocado pode não estar disposto a falar ou não ser capaz de fazer no sentido o que desejamos. Aliás, o exame escrupuloso que aconselhamos é uma garantia contra as más comunicações. Então, ele está se referindo aqui
né, as aulas passadas, de você examinar sempre uma comunicação, de você ter certeza, né, que é aquele espírito, ou pelo menos, né, analisar para ter o conhecimento dele. E quando a gente deixa a manifestação em aberto, né, como ele disse aqui, a gente tem que saber dominar, né? O médium tem que ter um pouco de conhecimento, não pode ser um médium principiante, tem que ter um pouco de conhecimento para saber que tipo de espírito que está se apresentando, como a comunicação é aberta, né? Então ele vai se apresentar, então que tipo de espírito, controlar para que ele não venha, né, bagunçar, né, deturpar a reunião. Então tudo isso é estudo do médium. Continuando. Nas reuniões regulares, sobretudo quando se desenvolve um trabalho sequente, há sempre espíritos que as frequentam sem que precisemos chamá-los, pela simples razão de já estarem prevenidos da regularidade da sessão. Manifestam-se quase sempre espontaneamente para tratar de um assunto, desenvolver um tema ou dar uma orientação. Nesses casos, é fácil reconhecê-los, seja pela linguagem, que é sempre a mesma, seja pela escrita ou por certos hábitos peculiares. Então, reuniões regulares, que ele diz aqui, né? É como a gente faz aquelas reuniões na mesa mediúnica para receber aqueles espíritos que estiverem por ali, que estiverem necessitados. Então, nas reuniões regulares, né, a gente sempre aconselha a primeira comunicação, né, do guia espiritual. Então, sempre, quando você for à mesa mediúnica, antes de começar qualquer comunicação, né, chame, evoque o seu guia espiritual. Ele tem que dar a primeira comunicação. As outras, né? Então, como diz aqui nesse texto, no finalzinho aqui, né? Ele já está prevenido para isso, né, e ele vai vir para dar uma orientação, ou uma comunicação, talvez uma oração inicial, né? Depois, os outros que estão por ali necessitando de ajuda. Então, sempre, né, o nosso guia espiritual primeiro. No item 270, quando se quer comunicar com um espírito determinado, é absolutamente necessário evocá-lo. Ver o item 203. Então a gente já passou, né, pelo item 203. No item 203 ele fala sobre o desejo do médium iniciante, o médium aspirante, né? E naturalmente o médium, quando ele está começando, ele quer conversar com pessoas queridas, ele quer conversar com alguém familiar, não um espírito familiar. E nem sempre esse espírito familiar está disponível, né? Então o item 203 trata disso. Se ele puder atender, né, no caso do espírito que está se evocando, se ele puder atender, obtém-se geralmente a resposta: sim, ou aqui estou. Ou ainda, que queres de mim? Às vezes, ele entra diretamente no assunto, respondendo por antecipação as perguntas que se pretende fazer. Então, quando o espírito vem por antecipação já respondendo, é que o espírito já está ligado à vibração, ele já está prevenido ao que vai acontecer, ou sobre o que vai ser perguntado. Então, ele já traz a resposta. Continuando o nosso item, quando se evoca um espírito pela primeira vez, é conveniente designá-lo com alguma precisão. Deve-se evitar as perguntas formuladas de maneira dura e imperativa, que podem afastá-lo. As perguntas devem ser afetuosas ou, conforme o espírito, e em todos os casos, revelar a benevolência do evocador. Então, quando a gente vai evocar, ou quando a gente vai conversar, né, nós temos os orientadores, né, que ficam ao redor da mesa mediúnica, ajudando na evocação dos espíritos, né? A gente tem que conversar com benevolência, com respeito, né? Não é porque é um espírito inferior que a gente vai tratá-lo mal. Tem que tratar sempre com respeito, com carinho,
né? E as perguntas têm que ser bem objetivas, né? E nunca evocar um espírito para perguntar coisas banais. No item 271. Muitas vezes, a gente se surpreende com a presteza com que um espírito evocado se apresenta, mesmo na primeira vez. Disse-ia que estava prevenido. É realmente o que acontece quando a gente se preocupa de antemão com a sua evocação. Esse preocupar-se é uma espécie de evocação antecipada. E como temos sempre os espíritos familiares que se identificam com o nosso pensamento, eles preparam a vida de tal maneira que, se não houver obstáculos, o espírito está presente ao ser evocado. Caso contrário, é o espírito familiar do médium ou do interrogante ou um dos frequentadores habituais que vai buscar, e para isso não precisa de muito tempo. Se o espírito evocado não pode vir imediatamente, o mensageiro, né, diriam, aqui o meu tem uma observação, aqui, né, os pagãos diriam Mercúrio, né? Então o mensageiro marca um prazo, às vezes de 5 minutos, um quarto de hora, 1 hora e mesmo de muitos dias. E quando ele chega, diz: estou aqui ou está aqui. Então se pode começar a fazer as perguntas que deseja. Então o que ele está dizendo aqui nesse item, né, é que às vezes quando se evoca um espírito, imediatamente ele aparece. Então ele já está prevenido, ele já sabia, né? Quando a gente vai para uma sessão mediúnica, né, André Luiz diz que a gente deve estar preparado 24 horas antes da reunião, né? Já Edgar Armand diz que devemos nos preparar 48 horas antes. Mas, na verdade, a partir do momento que você começou a pensar naquilo, que você começou a pensar naquele trabalho mediúnico, ou naquela evocação, você já está entrando em contato com aquele espírito, né? Quando chegar a hora da evocação propriamente dita, ele já vai estar preparado, prevenido para isso e vai atender, né, com facilidade. Se for um espírito que não pode se comunicar, né, que por algum motivo não esteja disponível, né, ou não possa se comunicar, então ele vai mandar uma mensagem, né, para dizer que não pode, que virá daqui uns dias, ou vai marcar um prazo, alguma coisa assim. No caso, né, continuando aqui o nosso texto, né, o mensageiro nem sempre é um intermediário necessário. Por quê? O apelo do evocador pode ser ouvido diretamente pelo espírito. Como está explicado no item 282, na pergunta 5, sobre o modo de transmissão de pensamento. Então, na pergunta 282, nós não chegamos ainda, né? Mas, deixa eu ver se eu tenho anotado aqui. Na pergunta 282, no item 5, como os espíritos dispersos no espaço ou em diversos mundos podem ouvir as evocações que lhes são dirigidas em todo o universo, né? Então, conforme a gente conversa, aí, como a gente já falou, né, quando você está pensando naquilo, eles já ficam prevenidos, eles sabem que vão ser evocados, né, e ficam então preparados para isso. Continuando aqui, né, quando dizemos que se faça a evocação em nome de Deus, entendemos que essa recomendação deve ser tomada a sério e não livianamente. Os que pensam que se trata de uma fórmula sem consequências farão melhor se desistir de evocar. Então, o que ele está dizendo aqui é que quando a gente faz uma evocação, a gente tem que sempre lembrar de Deus, Pai Todo-Poderoso, né? Do nosso Mestre Jesus. E isso tem que ser sério. Não pode ser uma brincadeira. Se você vai fazer uma evocação por brincadeira, então é melhor não fazer, né? Tipo aquelas brincadeiras do copo, né? A mesa de Ouija. Se é por brincadeira, é melhor não fazer, porque vai dar ruim, como a gente diz atualmente, né? Não vai dar certo, vai dar complicação. Então é melhor não fazer. No item 272, as evocações oferecem frequentemente mais dificuldade aos médios que os ditados espontâneos,
sobretudo quando se trata de ter respostas precisas a perguntas circunstanciadas. Portanto, são necessários médiuns especiais, ao mesmo tempo flexíveis e positivos. E já vimos no item 193 que eles são muito raros, né? Então, lá no item 193, né? O item 193, né? Fala sobre o gênero de comunicação, tipo de comunicação que você vai fazer, né? A gente já passou por isso, tá? Já lemos esse item, né? É um tipo de comunicação. Que tipo de comunicação você vai fazer? É uma comunicação escrita, psicografada, psicofonia, né? Tipologia, né? Então, é o gênero, o item 93 fala sobre gênero de comunicação. São vários tipos de comunicação, né? Então, o médium tem que estar preparado para isso, né? Continuando o nosso texto aqui. Porque, como já dissemos, as relações fluídicas nem sempre se estabelecem instantaneamente com o primeiro espírito que se apresenta. Convém, por isso, que os médiuns não se entreguem a evocações para perguntas detalhadas sem estarem seguros do desenvolvimento de suas faculdades e da natureza dos espíritos que os assistem. Pois com os que são mal assistidos, as evocações não podem ter nenhum caráter de autenticidade. Então a gente já falou também sobre isso, né? O médium tem que estar preparado, a evocação tem que ser séria, né? Se você vai fazer perguntas, né? Você tem que ter um jeito para fazer essas perguntas, qualidade para fazer a pergunta, para não cair no erro, para não atender aí um mistificador. No meu texto aqui tem uma nota, a nota número 1, né? Nota do tradutor. Meu tradutor, gente, é o Herculano Pires, tá? Então essa nota, né, ele diz, né, que o fato do médium não ter experiência, né, ele dá munição para os adversários do espiritismo, né? Que aí, quando a coisa dá errado, os adversários do espiritismo vão dizer, tá vendo aí, não falei que não era bem assim, que não era isso? Então, a gente tem que ter certeza, o médium tem que estar bem preparado, né, para uma comunicação boa. No item 273, os médiuns são geralmente mais procurados para evocações de interesses privados do que para evocações de interesse geral. Isso se explica pelo desejo muito natural de se conversar com entes queridos. Cremos deve fazer sobre este assunto diversas recomendações importantes aos médiuns. Primeiro, a de não aceder a esse desejo senão com reserva. No tocante a pessoas de cuja sinceridade não estejam suficientemente seguros. E de se manterem vigilantes contra as armadilhas que as pessoas malfazejas lhe podem preparar. Segundo, de não se prestarem sob nenhum pretexto a essas evocações se perceberem intuitos de curiosidade e de interesse e não uma intenção séria de parte do evocador. De se recusarem a servir qualquer questão ociosa ou que não esteja no âmbito das racionalidade se podem propor aos espíritos. As perguntas devem ser feitas com clareza, nitidez e sem segundas intenções para se obter respostas positivas. É necessário repetir as que tiverem um caráter insidioso, pois os espíritos não gostam das que têm por fim submetê-los à prova. Insistir em perguntas dessa natureza é o mesmo que querer ser enganado. O evocador deve dirigir-se franca e abertamente ao alvo, sem subterfúgio e sem rodeios. Se ele teme explicar-se, é melhor que se abstenha. Então, o médium, né, ele não deve fazer evocações, como a gente já falou, por coisas mesquinhas, por coisas bobas, né? A gente tem que estar sempre preparado, né, para fazer as perguntas. Nunca usar curiosidade, né? Se uma pessoa vem fazer uma pergunta, temos que estar atenciosos, né? Com atenção
esse tipo de pergunta para não cair em armadilha. Porque às vezes a pessoa vem para perguntar uma coisa, mas é para saber se o médium é bom, se o espiritismo é verdadeiro, se é isso, se é aquilo. Então o médium tem que estar preparado com isso. Então, se o médium perceber, né, que é esse tipo de pergunta, que é esse tipo de evocação que vai querer, que o consulente ali, que o atendido vai querer, então ele deve dizer, não, eu não consigo, eu não vou fazer, agora não dá, o espírito não está disponível, né, e não fazer a invocação. Continuando esse texto, é também conveniente, só que com muita prudência, fazer evocações na ausência das pessoas que as pedem. E no mais das vezes é mesmo preferível não fazer. Porque somente essas pessoas estão aptas a controlar as respostas, a julgar a identidade do espírito, a provocar os esclarecimentos que as respostas suscitem e a fazer as perguntas ocasionais a que as circunstâncias podem levar. Além disso, sua presença é um motivo de atração para o espírito, geralmente pouco disposto a se comunicar com estranhos, pelos quais não tem nenhuma simpatia. Em suma, o médium deve evitar tudo o que possa transformá-lo em instrumento de consultas, o que, para muita gente, equivale ao ledor da sorte. Então, o médium, né, primeiro ele não deve fazer nenhuma evocação para consulta sobre alguém que não está presente. Né? Se aquela pessoa que pediu, que fez a pergunta, não está presente, é melhor não fazer a evocação. Se fizer, tem que usar a pessoa para que a pessoa identifique o espírito, que a pessoa entenda as perguntas e as respostas feitas, né? Para que seja uma coisa bem feita. Né? E tomar cuidado, né, para não ser um mistificador, aquele que lê a sorte, aquele que vai dizer coisas, né, que a pessoa quer receber. Então, por exemplo, né, uma pessoa vem, será que eu vou conseguir arrumar, né, alguém, vou conseguir arrumar um amor? Né? E aí o ledor da sorte, como diz aqui no texto, né, mas olha, dentro de 3 meses você vai conseguir uma pessoa que vai dar certo com você, que vai dar... Isso tudo é mistificação. Então você está sendo, o médium no caso, né, está sendo um instrumento de consultas. E a mediunidade não é para isso. Né? A mediunidade ela é para prestar a caridade. A mediunidade é uma ferramenta que o médium recebe, né, para prestar a caridade, para praticar a caridade, para ajudar ao próximo. Então, as perguntas, as consultas, elas devem ter sempre o intuito de ajudar, de proteger, né? Ou mesmo que seja uma consulta com relação à doença, você vai consultar um espírito que traz um remédio. Né? Esse remédio seria para ajuda. Então, né, é uma caridade, praticar a caridade. Né? Nunca como instrumento de consulta de coisas fúteis. Terminamos aqui a nossa aula de hoje. Agradeço a todos a atenção. Que Jesus nos abençoe.